Irmãos e irmãs, celebramos o 21º domingo do tempo comum. E nesse tempo, nesse dia, nós ouvimos essas leituras que nos ajudam a refletir na importância de fazer uma adesão profunda à pessoa de Jesus Cristo e a todo o seu ensinamento. É claro que nós já cremos em Cristo, é claro que nós somos cristãos, estamos aqui celebrando a Eucaristia justamente por esse motivo, mas é preciso sempre de novo reafirmar a nossa fé, porque vivemos em um mundo onde existe muito pluralismo, e o pluralismo tem suas vantagens, mas também as suas desvantagens. Vivemos em um mundo onde se prega muita tolerância. A tolerância é boa, temos que defendê-la, mas existe uma vertente negativa nessa palavra. Hoje em dia, irmãos e irmãs, é muito comum algo que se chama relativismo. O Papa, agora emérito, Bento XVI, que é um dos maiores teólogos vivos na igreja, um grande intelectual, ele escreveu muito sobre essa temática. E em uma das suas falas, que são muitíssimas, e muitas delas estão por escrito nas suas obras completas, que formam uma verdadeira biblioteca, que ele foi acumulando ao longo dos anos como professor, catedrático, depois como bispo e finalmente como papa. Ele sempre trabalhou muito esse tema. E uma vez ele usou uma expressão muito incisiva, né, dizendo que vivemos hoje uma ditadura do relativismo. Essa frase encerra muitas realidades. Ditadura do relativismo. Ditadura nós sabemos bem o que é. É uma imposição, não é, governamental sobre a população, a fim de que sigam critérios rígidos dados por aquele que tem o poder. Uma pessoa que leva o nome de ditador, não é? A ditadura do relativismo não é uma ditadura imposta por um governo concreto, em um lugar determinado, em um país, um estado, uma cidade, mas é uma ditadura intelectual, no nível das ideias, no nível da inteligência, no nível da influência intelectual na população a nível mundial, mas sobretudo no Ocidente. O Oriente é outro mundo, né? Tem outras problemáticas. Mas aqui no nosso Ocidente, a ditadura do relativismo é verdadeiramente forte. E um dos dogmas do relativismo, quando ele fala de tudo, o relativismo, né? Mas em matéria religiosa, que é a que nós estamos refletindo agora, é terrível. O relativismo religioso é terrível e pode destruir a nossa fé. E pode gerar um outro problema chamado indiferentismo religioso, que é muito difundido hoje em dia na sociedade, sobretudo por algumas organizações, especialmente uma concreta que se chama maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta que difunde ideias, valores, trabalhos sociais, faz muita coisa interessante. Mas em matéria religiosa eles difundem isso, o relativismo religioso. Isso que parece muito teórico, muito intelectual, ele desce no nosso dia a dia. Podemos dar um exemplo prático para a gente compreender, não é? Quem nunca ouviu assim no dia a dia de pessoas, amigos, conhecidos, professores, colegas de trabalho, frases como esta, por exemplo: não precisamos de fanatismo, religião é tudo igual. Já ouviram isso? Todas as religiões são boas, o importante é crer em Deus. Outra frase, relativista. Não importa a religião, o importante é ter Deus no coração. Frases bonitas, frases simples, frases sedutoras, que parecem ser maravilhosas.
Então, a maioria das pessoas aceitam esse tipo de ideia sem nenhum problema, né? Dá a impressão que estão falando uma coisa super legal, mas na verdade isso é um veneno mortal, porque leva ao indiferentismo religioso, que é uma verdadeira praga, irmãos e irmãs, e pode destruir a nossa fé como um vírus que entra no corpo e destrói a vida humana. Porque o que está por trás do indiferentismo religioso é algo muito sério. No fundo, isso não se diz, né? Claro que ninguém vai dizendo isso, mas no fundo do indiferentismo religioso está o quê? Deus não importa para nada. Essa é a verdade do relativismo. Se Deus existe ou se não existe, tudo bem, tanto faz. Se Deus é o Deus de Israel, se é o Deus dos cristãos, se é Buda, se é Maomé, se é Lao Tse Tung, se é o Santo Daime, não importa. Você gosta de ficar doidão? Toma Santo Daime. Você gosta de missa? Seja cristão. Você gosta de não sei o quê? Vai para outra religião. Não importa. Todas são igualmente legais. Então estamos dizendo que Deus está mentindo. O Deus cristão está mentindo. Tudo que ele diz na Bíblia é falso. É isso que está por trás. Porque Deus não diz que toda religião é igual, que todos os deuses têm o mesmo valor, que não importa frequentar qualquer credo ou religião. Isso não está revelado na palavra de Deus. Então o indiferentismo religioso nos leva a isso. No fundo, a pessoa que é indiferente em matéria de religião, ele respeita a todos, acha tudo legal, mas não se compromete com nada, porque no fundo, para ele Deus não importa. Não faz diferença. O que Deus diz, o que deixa de dizer, o que está na Bíblia, o que está no Alcorão, o que está no livro dos Espíritos, o que está na Cabala, tem tudo o mesmo valor. E qual é o valor de tudo isso? Nada, zero. Na realidade é isso. Porque ou acreditamos em Deus de verdade, ou não acreditamos. Não dá para ficar em cima do muro. E é por isso que as leituras nos conduzem nessa realidade. Na primeira leitura nós ouvimos esse extrato do livro de Josué. Josué foi muito contundente, né? Até cantamos no canto de entrada: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um lema muito bonito para a nossa pastoral familiar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué reuniu todo o povo para falar de algo sério, porque aquele povo, naquela época, estava sofrendo a tentação de cair na indiferença religiosa. Todas as religiões são legais. Estava ali o povo de Deus, o povo judeu, misturado com povos de outros países que tinham outros deuses. Os deuses dos mesopotâmios, dos assírios, etc. e tal. E então eles começaram a ter contato com esses outros credos e achar que tudo era legal. Então um dia ia no culto de Deus, no outro dia oferecia sacrifícios a Baal e se sentia normal. Aqui no Brasil também acontece isso. Tem muita gente que vai na missa no domingo e na segunda vai fazer despacho na encruzilhada para, né, conseguir um namorado, a namorada e tal. Coloca lá uma coisinha pro Exu para ver se dá certo. Muita gente faz isso. Muita gente é católico e frequenta a maçonaria, que também é errado. Maçonaria não é aprovado pela igreja, porque é uma seita secreta que prega no fundo dos seus valores religiosos o indiferentismo. Tanto faz, tudo é igual, tudo é bonito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué então faz essa pergunta para o povo: decidam, saiam de cima do muro. Vocês querem servir o Senhor nosso Deus, o Deus verdadeiro, ou querem servir os deuses pagãos? Um e outro não dá. E Jesus também faz o mesmo no Evangelho. Nos transportamos do Antigo para o Novo Testamento e vemos hoje Jesus no final do capítulo 6 de São João, fazendo ali a conclusão. Jesus é muito firme
E então ele provoca o quê? O escândalo de parte da assembleia, né? Todos que estavam ouvindo Jesus ali eram discípulos. E o que diz o texto que nós ouvimos? Muitos dos discípulos de Jesus acharam duras as suas palavras e disseram: quem pode ouvir essa palavra? Essa palavra é dura, não podemos suportá-la. E Jesus, quando viu aquela reação, o que ele fez? Ele mudou rapidamente o discurso, adulou, pediu desculpas, para poder atrair aquelas pessoas, para não deixar ninguém ir embora. Jesus agiu como agem as pessoas politicamente corretas? Não, Jesus continuou firme e ainda foi provocador com os apóstolos. Entre os discípulos, todos estavam os 12 que eram os principais discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, chamados a dedo por Jesus para serem os seus líderes, os líderes da sua igreja, da igreja que o Senhor fundou. E então Jesus se volta para os apóstolos e diz: e vós, também vos quereis ir embora? Decidam, fez como Josué lá atrás. Decidam, o meu discurso não vai mudar, a minha doutrina não pode mudar, porque a minha doutrina é a verdade. Eu não vim aqui para ensinar mentiras, para falar coisas bonitas, mas mentirosas. Eu vim ensinar a verdade. Quereis ir embora ou quereis ficar? Jesus deu a liberdade para os apóstolos, mas se manteve firme, sem recuar 1 centímetro na sua doutrina. Então temos a resposta bonita de São Pedro, né? Simão Pedro, um dos 12, o chefe do grupo dos apóstolos, se levantou e falou em nome de todos, porque ele é o líder, e disse: a quem iremos, Senhor, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos que tu és o Filho de Deus, ponto. Essa é a nossa atitude. Essa é a atitude que nós devemos ter. Porque se acreditamos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, Filho do Pai eterno no Espírito Santo, e que existe um só Deus, e todos os demais chamados deuses são falsos, são frutos da imaginação humana, então temos que aceitar tudo o que Deus nos diz. Estou com uma tossezinha, mas não é corona não, viu? Pode ficar tranquilo. É só uma tosse alérgica, que tempo seco. Então temos que aderir completamente a Jesus, irmãos e irmãs. Mas esta firmeza na nossa fé, esta firmeza que temos que ter ao defender a única verdade que Deus revela para nós, deve ir unida a outra coisa também, claro, que é o respeito pelas pessoas, o respeito pelas outras religiões, o respeito pelos outros credos, porque a liberdade de consciência de cada pessoa e a liberdade de religião é um elemento sagrado para nós católicos e para a sociedade ocidental também. Graças a Deus, existe liberdade religiosa no Ocidente. As pessoas podem crer no que quiserem, e se não quer crer em nada, quer ser ateu, tudo bem também, fique à vontade. Todos somos livres. Josué deu essa liberdade lá no Antigo Testamento. Decidam, o que vocês querem? Servir o Deus verdadeiro ou esses deuses falsos? Se quiser servir Deus falso, pode. Mas nós vamos dizer a verdade, esses são falsos, o nosso é verdadeiro. Hoje também é assim, temos que amar a todos, respeitar a todos, acolher a todos, porque a pessoa humana tem uma dignidade intrínseca, que vai muito além da sua cor, da sua posição social, da sua religião, de qualquer fator externo. Todo ser humano é digno de respeito e de amor. Mas isso vai junto à defesa da verdade. Por amizade, por amor, por carinho às pessoas, não podemos rebaixar a verdade, né? Com medo de ofender. Não, mas tá, já que nós somos amigos, então beleza. A sua igreja é super legal, é super válida, a minha também, tanto faz. Um dia eu vou lá, você vem aqui, a gente faz uma salada, está tudo ok.
fazemos um altarzinho, colocamos Jesus, Buda, colocamos todos os líderes religiosos da história, Shiva para agradar os orientais, Thor para quem gosta de quadrinhos, né? Tem Thor, tem Loki, não é? Tem todo tipo de deuses maravilhosos. Quem gosta de tomar uma, então tem a estátua do deus Baco, que é o deus do vinho. Então você já reza e já manda uma garrafa para dentro e assim vai, né? Não. O respeito às pessoas tem que ir unido à verdade. E justamente porque amamos a todos, temos que dizer a verdade. Porque dizer a verdade é um ato de amor. Mentira é que é ato contrário ao amor. E Jesus é quem diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não veio só falar coisas legais, verdadeiras. Ele é a verdade, é diferente. Ele é a origem de toda a verdade, de todo o bem. E por isso ele não pode recuar na sua palavra. E nós como cristãos também não podemos. Devemos defender a nossa fé com fidelidade, com coragem, mas sempre, repito, sem ofender, sem discriminar, sem maltratar ninguém. Porque as pessoas merecem respeito. Mas se discutimos ideias, então temos que defender o que é certo. Se nós acreditamos mesmo. Se não, se a gente não acredita de verdade em Deus, então é hora de ouvir a pergunta de Josué. Decidam, querem servir a Deus ou os deuses pagãos? É hora de ouvir a pergunta de Jesus. Vós também quereis ir embora ou quereis ficar? Deus que nos ama quer que todos fiquemos. E tanto nos ama que morreu por nós na cruz. Mas Ele quer de nós uma decisão, uma palavra nossa, uma adesão firme e pessoal, como fez São Pedro. A quem iremos? Só Tu, Jesus, tens palavras de vida eterna. Professemos então assim a nossa fé com esta convicção. Creio em Deus